E aí, como estão vocês? Prontos para o encerramento desse ciclo? Prontos para um novo ciclo? Teve gente já me perguntando hoje se ia terminar mais cedo, gente. Hoje tinha que terminar mais tarde, né? A gente tinha que ficar aqui até meia-noite, né? Né? Então, hoje é um momento que é de fechamento. É um momento especial. A Aline falou ali, facilitadora Laísa. Mas aí ela se equivocou, que o facilitador de hoje não sou eu. O facilitador de hoje são vocês. Acharam que ia passar esse tempo todo calados? Acharam? Então, hoje a gente tem aqui, era para ter mais, mas na sexta o pessoal debandou de vir aqui, né? Mas hoje a gente tem aqui um aluno do ciclo 10, que está se formando amanhã, né? No Café Filosófico, que é o encerramento ULI. Ele veio para agregar nesse momento aí. A ideia era que tivessem mais alunos para dividir com vocês, mas Beto vai fazer uma participação especial num grupo, pelo menos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir que vocês se dividam em 4 grupos. Vão ser pequenos grupos, mas 4 grupos. Que eu vou numerar. Então, vejam quantas pessoas nós temos? 5, 7. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá entre 4 e 5 pessoas o grupo. Eu acho que 4, Aline. Um ou outro com 5, São 16 certinho? Que eu contei você, né? Aí quem for chegando, a gente divide. Quatro, 5. Só um de 5, na verdade. E aí, você escolhe um, Beto. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher um. E aí, na hora, você fala por todos, em todos. Isso mesmo. Agora, façam cara de grupo, né? Que vocês estão em grupo, um lá atrás, outro na frente. Se junta, minha gente. Vai para conversar. Né? Esperto. Se juntem. E ajuntem. Oi? Não, tem outra pessoa ali. Que eu não sei quem é. Ela saiu. Então, eu vou numerar assim, Aqui é o grupo 1, viu? Turma, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. E nós temos 4 temas que vocês vão conversar entre si e ver quem vai apresentar, ou o grupo todo pode apresentar. Vocês têm o privilégio de uma turma pequena, que temos tempo para todo mundo falar, né? Então, o grupo 1 vai conversar e trazer aqui para a gente o que vocês pensam, né, sobre os princípios espíritas e a importância na sociedade. Vocês vão conversar sobre isso. O 2, que está lá atrás, vai falar sobre a felicidade na Terra e o processo de autotransformação. O 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal e o reflexo disso na sociedade. E o 4 sobre uma instituição espírita, né? O que vocês imaginam que sejam, qual o papel principal na opinião de vocês. E aí eu vou dar um tempinho para vocês conversarem, daqui a pouco eu puxo e a gente vai trocando aí os temas de acordo com a fala de vocês, tá certo? Boa noite a todos. Nós vamos tentar discutimos um pouco sobre essa questão, os princípios espíritas e sua importância na sociedade. Aí nós elencamos assim quais são os princípios espíritas, nós não lembrávamos de todos, mas o nosso monitor nos ajudou. Falando da existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, é um dos princípios. A existência dos espíritos, a evolução do espírito,
reencarnação, a mediunidade, moral cristã como um código de ética espiritual, né, do espírito, e a pluralidade dos mundos. São os 7 princípios dos princípios espíritas, e como é que esse conhecimento, o entendimento disso pode ajudar na sociedade. Nós, na verdade, estávamos quase concluindo, né, a discussão, foi se estendendo, e aí foi muito rápido o tempo, não chegamos a uma conclusão. Mas que a gente começou a discussão de que enxergar-se, ver-se como espírito eterno, imortal, em processo de evolução, sempre para frente no sentido de que você sempre não retrocede, você sempre vai adiante melhorando. Isso é muito bom. Você entender essa sua capacidade de evolução, de estar aqui, ver-se nesse momento como sua melhor versão em relação ao que você já foi, o que nós já fomos, estamos agora mais aprimorados, digamos assim, para o bem. Enfim, ou bem ou não, mas estamos na nossa melhor versão no momento. Isso é muito importante, porque a gente passa a valorizar esse processo, né? A dar importância, até no lado material também. O que é que eu posso fazer para que isso sempre represente esse processo de evolução à frente, melhorando como espírito. E você procurando se melhorar como espírito encarnado nesse momento, vai contribuir para uma sociedade melhor, eu acredito, já que são princípios do bem, são princípios que vão ajudar a sociedade como um todo, né? Formando essa sociedade melhor. E também a parte de ver os espíritos também não encarnados como pessoas que estão também nesse processo, né? Que eu não via, mas o monitor abriu o olho da gente. Você quer falar dessa parte? Ele explicou para a gente que é importante que a gente veja a todos como espíritos. E dessa forma, a gente consegue compreender melhor o outro e não julgar, que é o que a gente mais faz, sempre achar no outro o problema. A gente nunca acha na gente. Quando a gente olha o outro como nosso semelhante, a gente consegue, dessa forma, conviver melhor, ter melhor compreensão e tentar se melhorar, né, como ser humano encarnado. Basicamente foi isso, pessoal. Ele está dizendo que teve alguma coisa sobre os pluralidade dos mundos, mas foi alguém que falou. Se alguém do grupo quiser falar... É porque ele estava explicando, aí você chamou... Porque o tempo... Não, a gente no 2 não é agora, não. Não, ainda não. Vamos fechar por tema, depois a gente retoma o assunto. A gente vai abrir um pouquinho e depois volta. Só para a gente saber, aprender um pouquinho também sobre isso, que eu fiquei curiosa. Já que está aqui, tem que falar em todos os temas, né? Já que ele veio sozinho, ele fala um pouquinho em cada grupo. A responsabilidade, viu? Na verdade, a gente tem um dos princípios é a pluralidade dos mundos, né? A gente tem como consciência que não existe só o nosso plano material, que é esse mundo que a gente vive. Então, se a gente for pegar no espiritismo, a gente tem até um planeta, eu não sei qual foi, mas tem um nosso planeta. Ele mostra assim nosso planeta e várias camadas com planos subindo, né, elevando. Então, cada camada daquela seria teoricamente um mundo, né? Então a gente é a pluralidade dos mundos. Então são várias. A gente não tem só essa. Então uma hora, principalmente quando a gente está dormindo, que a gente não lembra, a gente desdobra, vai para outros lugares que a gente nem sabe ainda onde é que é. Eu já tive experiência de desdobrar mesmo e dessa vez consciente. Então eu já fui para outros planos aí que falei assim, pô, agora eu sei que é. Antes, quando eu não tinha esse conhecimento, falei, pô, tô sonhando. E eu não estava sonhando, eu estava em outro. Assim como eu já tive desdobramento de estar aqui na Terra. Então, de estar em outro lugar. Então, a gente sabe que essa pluralidade dos mundos são vários mundos que a gente pode habitar. Então,
tem vida em tudo que é lugar. Então a gente entende que não é só aqui. É aqui, é o espiritual, e no próprio mundo espiritual tem várias camadas. Então a gente tem vários. Ou seja, resumindo, o espírito habita tudo, né? Está em tudo. Então, concluíram? Concluímos. Não terminamos ainda o tema, vamos arrematar esse tema com algumas questões ainda sobre essa questão dos princípios espíritas, né? Porque vocês trouxeram muito bem aí quais são esses princípios, que foi até pergunta da gincana e teve gente que não respondeu, né? Então, assim, a pergunta é, porque assim, a gente vivenciou aqui 20 temas, esse é o nosso 20º encontro, né? Foram vários, a gente falou o que é o espiritismo, Deus, espíritos, evolução, não foi? Passamos por vários temas, reencarnação, vários das leis de Deus, né? Mas assim, e qual seria, pragmaticamente falando, a contribuição desses princípios para uma sociedade? Porque assim, ao longo da nossa história, da existência humana, pensar a existência de Deus é algo novo? Não, né? Espíritos, somos espíritos e estamos em evolução. Para alguns pode ser, né? Começou a estudar isso agora, mas também não é algo novo, né? Evolução, reencarnação, a mediunidade, né? Como é que vocês pensam esses princípios interferindo na vida social, mudando a vida social? E aí eu abro para o grupo, para a turma, né? Porque assim, a gente não está falando apenas de espiritismo, a gente está falando de princípios, né? Que a gente assiste um filme e tem um deles ali, né? Vivo lá, falando de reencarnação, não como uma versão espírita, mas muitos desses temas estão aí no nosso dia a dia, né? Na TV, em vários livros, em várias culturas, em cada sociedade de alguma forma com uma abordagem diferente, né? Mais intenso em mais aceita em umas do que em outras, como a reencarnação, por exemplo. Mas assim, pensando na sociedade, o que ter noção desses princípios para vocês é importante na sociedade? De que forma eles estariam reverberando na sociedade? Aqui, Adel. Boa noite. Meu nome é Ricardo. Eu acho que principalmente ali o 6º princípio, né? A moral cristã como código de ética espírita, questão comportamental, né? Em que você vai buscar justamente a evolução da própria sociedade através do comportamento, né? Baseado na moral cristã. Você acha que é o principal? Alguém mais gostaria de falar? O que muda, né? Assim, porque assim, o principal, a ideia central de todos esses princípios, e a ideia central que a proposta da ULI hoje é o quê? É o entendimento, levar o ser humano à compreensão de que é um espírito e que é imortal, né? Um dos principais elementos aí que a gente precisa olhar e entender é o quê? É a imortalidade, né? Então, na essência de tudo, dessas vidas pós-vidas, nessas pluralidades que a gente está falando aqui, está na essência da nossa imortalidade e do entendimento de que somos espíritos, né? Porque assim, por que mesmo esses princípios não sendo novos? Quando a gente pensa em princípios cristãos, em princípios assim, regendo uma sociedade, a gente pode enxergar uma sociedade melhor. Mas o que falta para que essa sociedade realmente reverbere com esses princípios, né? Porque quando a gente fala de uma sociedade regida por princípios, a gente entende uma sociedade melhor, não é assim? E quando a gente pensa uma sociedade
que nos convida a entender, uma sociedade, não, desculpa, quando a gente pensa princípios que nos convida a se entender como esses seres, em essência, imortais, né? Qual a diferença de viver com vistas, com essa consciência de ser espírito e com vista a uma imortalidade? O que vocês acham que ser imortal muda para vocês na sua concepção de vida? De tempo? Tá todo mundo me olhando assim, ninguém quer falar. Né? Mas é para pensar mesmo, refletir, levar esse aprendizado para vocês, de tudo isso que vocês viram aqui. Porque essa aula 20, ela é esse fechamento. Eu vi tudo isso, e agora? Né? E agora? O que eu vou fazer com esses 20 temas? Né? Qual a importância de eu chegar aqui no Centro Espírita e me disserem assim, eu sou um espírito e eu sou imortal? Que isso muda na vida de vocês, né? Então, assim, já dizia Sócrates lá atrás, ó, se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Então, esse convite de viver com vistas à eternidade começa com a afirmação dentro de si mesmo do que eu sou. Eu sou um espírito, né? E isso ultrapassar o limite de uma crença. Porque quando a gente chega, lê, ou ouve alguém falar, você é um espírito imortal, tá? Eu acredito, isso é uma crença, né? Eu acredito na reencarnação, eu acredito na mediunidade, mas aonde está e quando será esse diferencial de dizer, eu reencarno, eu sou um espírito, eu sou imortal, eu sou médium, eu vivo isso aqui, integrado em nós, como essência, né? Bem, eu acho assim que, primeiro, a gente entender contribuir, né, não só na nossa evolução como espírito, mas na evolução do outro também, e saber que um dia nós seremos espíritos perfeitos. E, baseado nisso, né, buscar cada vez mais essa evolução espiritual. Bom, se um dia... Tem uma meta, né? Tem uma meta. Se tem uma eternidade, eu quero chegar, no máximo, até... Eu quero viver com vistas a essa eternidade. Exatamente. Né? Eu acredito que seja isso aí. E essa meta, né? Porque, assim, eu me lembro que... conversando com meu irmão, e a gente tem visões diferentes assim, aí ele disse assim, é fácil falar que é imortal, porque aí então amanhã eu faço, né? Se eu sou imortal, deixo para amanhã. Aí eu falei assim, essa é a visão de quem não entende, não integra essa imortalidade, porque a visão de quem integra a imortalidade é o contrário, é um lidar com o tempo precioso. Por quê? Porque assim, eu posso melhorar, eu posso aprender qualquer coisa, eu posso ser o que eu quiser, quando eu quiser, né? Imediatamente. Eu não preciso esperar, eu chego numa certa idade, já não tenho tempo, não vou mais querer tal coisa. E o espírito estando para a eternidade, não tem limite, né? Então é uma visão ao contrário, em vez de a gente pensar que a eternidade teve até um aluno que falou na terça, né? Eternidade é deixar para amanhã o que você não precisa fazer hoje. Aí eu falei, mas que tal você aprender hoje para não repetir um monte de coisa amanhã, né? Não está se batendo. Sabe que demora para reencarnar, né? Exato. Para voltar de novo. E que tal voltar melhor, né? Com mais habilidades, integrando melhor, vivendo melhor, entendendo a vida melhor, né? Então, você dar o melhor agora, pensando no seu próprio amanhã, né? E que não tem tempo. Eu tenho uma experiência que eu vivi no ciclo 4, quando eu era aluna do ciclo 4. Teve porque a gente sempre tem nos ciclos da ULI, vocês vão vivenciar isso, mediúnicas no final das aulas, alguns mais, outros menos, né? E aí, numa dessas mediúnicas,
As mediúnicas lá não são de atendimento, assim, como a gente faz, né, na mediúnica de obsessão, essas coisas. É para ouvir por quê? Porque tem muito aluno aqui dentro da ULI. Aluno desencarnado, que vem para estudar mesmo dentro da ULI, né? Então, numa dessas, um deles falou assim, eu estou... ele falou de uma programação que ele tinha, que ele estava se melhorando lá, né? Vinha para a ULI para melhorar algo que ele tinha identificado, uma questão dele pessoal. E aí ele disse assim, eu não quero voltar e viver esse mesmo conflito. Então, eu estou usando o meu tempo de agora para experienciar, para ter mais habilidade, para ampliar a minha capacidade, para quando eu voltar numa reencarnação, porque assim, ali naquele momento ele ainda estava se resolvendo com questões da vida anterior, mas num desejo de sair daquele conflito, né, de aprender para sair do conflito. E aí, para mim, naquele momento, veio uma chave bem importante assim, de entendimento dessa eternidade, que eu sou eu, né? Esse eu que desencarna é uma continuidade. Me veio assim ele falou com uma sensibilidade de quem entende essa continuidade. Então, o que eu começo a melhorar em mim agora, ele tinha começado esse projeto no final da vida, desencarnou e continuava nesse projeto e queria manter esse projeto como algo de aprendizado que ele queria vencer. Então, assim, o tempo amplia para além do que a gente imagina, né? E aí diminui a nossa ansiedade de pensar que a gente tem que resolver tudo agora, de que tem que ser tudo agora, né? E a gente tem essa administração de tempo da vida, né? E é claro que aí isso vai reverberar nessa sociedade, porque assim, a gente vai estar sendo na sociedade, se reconhecendo esse ser, pessoas que vão reverberar nessa sociedade, porque a sociedade ela é o resultado das nossas convivências, das nossas construções, das nossas buscas, né? Ela não vai mudar. As nossas mudanças vão construir essa sociedade melhor. Então, a gente fala desses princípios aí, essa sociedade onde esses princípios vigorem, não significa que é uma sociedade regida pelo espiritismo, né? Mas por princípios. E esses princípios estejam na consciência e que eles deixam de ser uma crença, mas integrado em nós, né? Esse entendimento real de que somos espíritos, estamos em evolução e somos esses seres, né? Em aprendizado. E eles estarão sempre na consciência humana, prevalecerão ao materialismo e contribuirão para uma sociedade mais justa. Porque todo esse imediatismo, né, também tem esse quê aí desse materialismo que nos impulsiona. Não que a gente não deva se utilizar do nosso trabalho, né? Então, gente, fechando essa parte dos princípios espíritas, é pensar que essa vida melhor, esses princípios devem contribuir para a gente ter uma vida melhor aqui e agora, né? Não pensando em construir algo para depois do desencarne eu ser melhor. É no agora, porque pensando que a gente é eterno e que nós somos essa continuidade, ao desencarnar, nós seremos quem somos agora, exatamente. Não seremos melhores, porque fizemos caridade, porque fizemos o evangelho no lar. Não. A gente vai ser exatamente o mesmo ser, né? Diferente aí nas vibrações, que não estaremos na matéria, mas mente, consciência, espírito, essência, com que você integrou, em essência, vai ser a mesma pessoa, o mesmo ser. Então, a gente encerra. Palma para o pessoal aqui, né, gente? Vamos para o 2 agora? O 2 vai falar sobre a felicidade na Terra e a autotransformação.
Boa noite. Bom, estávamos discutindo ali, né, a respeito desse tema interessante e partindo assim do princípio que nós somos espíritos, fomos formados, né, de uma faísca, centelha divina, fluido cósmico. Então essa transformação já vem desde antes de existirmos, né? Desde antes de existirmos. Então passamos por todas as fases. Fomos minerais, animais, né, todos os seres. Hoje nos encontramos como espíritos, né, em evolução. E, assim, se evoluímos tanto, né, para chegar até aqui, como o colega falou, essa é a nossa melhor versão, né, hoje. Então é interessante que a gente pense que essa autotransformação, né, que a gente tem a oportunidade de vivenciar todos os dias, essa autoanálise, expansão de consciência, que a gente luta, né, hoje por ser, estar e se sentir um ser melhor, né, divino, com essa essência divina dentro da gente. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso traz felicidade. A felicidade aqui na Terra é isso para a gente, né? Essa questão dessa alegria, dessa consciência de que essa autotransformação de lutar para sermos seres melhores é o que nos traz alegria constante de viver. A alegria aqui na Terra é algo que, como a colega citou, difere de pessoa para pessoa, porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. O que me deixa feliz talvez não te deixe feliz, não é? Então é interessante que a gente veja isso como estado de espírito, mas tem sim motivos de alegria e felicidade constante na escolha das amizades, né, nas decisões assertivas, naquilo que nos faz bem, numa boa alimentação, numa prática de esporte. Tudo isso é motivo de alegria e felicidade. Então, é isso que eu tenho aprendido, é isso que eu considero felicidade aqui para mim. Então, a felicidade como esse aprimorar, né? Essa troca, esse risco, esse aprimorar contínuo, essa busca da nossa melhor versão, procedendo trocas generosas e sempre atentos à questão do que somos, do autoconhecimento, a questão do descobrir de cada um. Estou falando direito? Está pegando? Está ouvindo? Da consciência que todos nós somos seres espirituais, né? Ver no outro essa condição de ser espiritual e essa busca, esse aprimoramento, essa versão passando pelo autoconhecimento do que pensamos, do que dizemos e do que sentimos. É uma vivência espiritual dessas três instâncias. E isso melhora a cada dia a qualidade dos riscos que fazemos. Quem passa por nós não nos deixa sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Alguém já disse isso. E a felicidade é o constatar todos os dias de que essas trocas e esses riscos são mais sublimes, são mais conscientes, são mais generosos, são mais acolhedores e são frutos dessa busca, desse riscar bem delineado, bem calculado, com esteio nessas instâncias, na coerência entre as instâncias do que pensamos, do que falamos, do que pensamos, falamos e sentimos. Essas instâncias, então, traz para nós essa felicidade que não é algo, que é um estado, não é? Então, é um estado. Então, esse autoconhecimento, essa busca exitosa é que faz com que esses estados estejam mais presentes em padrões vibracionais otimizados para que a gente possa curtir felicidade e alegria. Concluíram? Fica à vontade para voltar. Então, a gente tem duas construções aí, né? Ele falou do estado de felicidade e ela falou do caminho dessa felicidade pela autotransformação. E é importante a gente pensar, porque a gente ouve muito e ainda está no Evangelho, né? A felicidade não é deste mundo. Mas a gente vem aqui para dizer que a felicidade
é e pode sim ser desse mundo se a gente entender, né? Como eles trouxeram, o que é essa felicidade. Porque se a felicidade para mim é uma coisa e a sua é outra, a maturidade do espírito é que diz o que é essa felicidade, né? Então, o nível de evolução do espírito também vai dizer o que é felicidade para esse espírito. Igual as nossas fases aqui na Terra, na encarnação. Quando eu sou criança, minha felicidade era o quê? O brinquedo que eu ia ganhar, o doce que eu ia comer, né? A brincadeira. Então, assim, se para a gente, no nosso amadurecimento aqui de um personagem, essa felicidade vai tomando, né, outros significados e outros sentidos, imagine para o espírito que está evoluindo, né? O espírito está evoluindo, a felicidade para ele vai tomando novos sentidos, novos significados, dando novos significados para a própria existência. Então, ela vai ser sempre relativa. E é claro que com o processo de evolução e aquisição dessas habilidades para aprender a lidar com as experiências da vida, ele vai sendo cada vez mais feliz. Por quê? Porque aprende a viver estando na vida, não a experiência. A felicidade não é viver uma vida plena o tempo todo, né? Estável. Felicidade não é estabilidade no sentido do que a gente vai vivenciar. Felicidade é conseguir viver todas essas experiências entendendo o que é o melhor delas, né? E para que delas na nossa vida. O ter que pegar aquelas coisas mais chatinhas da vida que às vezes a gente se irrita, né? Eu, por exemplo, não suporto fila. Mas aí eu me estresso. Quem se estressa? Eu, né? Que saio da minha sintonia e acabo ficando ali fora, né, da minha sintonia, né? Cada coisa que tira a gente desse estado só muda a gente, o nosso estado ali naquele momento, né? E a gente vai entendendo com a nossa maturidade, vai aprendendo com as experiências a tirar de tudo isso, né? A se manter nesse processo de entender cada coisa que a gente configura na nossa realidade, que é o espírito que configura a sua realidade. Então, a gente vai aprendendo a tirar do outro as responsabilidades das coisas que nos acontecem, né? Em todas as instâncias, porque a realidade ela é construída pelo espírito. Independente de no meio eu me bato com alguém e a gente está na mesma configuração ali e vive uma experiência ruim, eu tenho que olhar para a minha construção, para meu ser, eu enquanto espírito, o que eu estou construindo, não é isso? Então, a felicidade vai ser esse estado do espírito, como bem Alexandre, né? Alexandre disse, é um estado de espírito. A felicidade é um estado de espírito. E eu acho que a gente falou disso aí, só complementando a fala de Cíntia? Cíntia, né? Porque ela falou muito bem aí de como começa esse caminhar, né? E esse caminhar, a gente ouviu muito tempo aí, né, falando de reforma íntima, e vocês vão estudar muito isso também lá no ciclo 2, que o livro, você já deve, não sei se vocês já adquiriram o livro, vocês vão ver que vai falar muito dessas fases, que não são 4, são 5. São 5, porque a quinta é a autodeterminação do espírito, né? Então, são fases. E essas fases, gente, é importante a gente pensar que essas fases, elas são cotidianas, gradativas e também relativas àquilo que eu estou me trabalhando. Então, assim, quando eu entro num processo de autoconhecimento, eu identifico questões da minha consciência, do meu modo automático, às vezes, de ser, de reagir, né? É quando a gente começa a se perguntar assim, como que eu reajo na vida? Como eu estou na minha vida? Como eu penso? Por que aquilo me irrita? Por que aquilo me motiva? Né? Conscientemente mesmo, a gente começa a fazer essas perguntas e vai entendendo algumas questões. Né? O autodescobrimento é um passo mais profundo, porque é não só conhecer a consciência, mas é se futucar, olhar para dentro, né? E aí a gente vai percebendo isso quando a gente faz um processo de estudo, quando a gente faz um grupo de estudo, um grupo terapêutico, uma terapia, quando a gente exercita a mediunidade,
O que vem é de dentro, né? Você começa a perceber como o seu psiquismo sintoniza com as coisas, com as questões, o que você anda, né, captando ali, tem a ver com você. E quando você começa a perceber que o externo está falando de você, né? E aí vem esse mergulho mais profundo em todo esse arcabouço, porque a gente é um arquivo, né? O inconsciente tem muito mais conteúdo e é muito mais vivo do que a própria consciência. E aí a gente entra num processo de autotransformação. A autotransformação é ser perfeito? Não. A autotransformação é com cada questão que você olha para ela, cada aspecto seu que você fala, eu vou trabalhar isso, e você consegue chegar a um nível de ética com você mesmo, que ela falou do pensar, sentir, agir. Isso é ser ético com você mesmo. Assim penso, assim sinto, assim ajo, né? Então é chegar nesse nível de viver dessa forma. Não eu sou um ser perfeito, autotransformei. Não. Aqueles aspectos eu integrei, né? E aí a gente vai vivendo as experiências e passando de experiência para outra, até atingir a autoiluminação em relação àquela questão, que também não significa que você se tornou um ser perfeito em tudo. Você vai iluminando suas questões, né? E entendendo que você, enquanto espírito, se autodetermina e constrói sua realidade e é responsável por planejar essa realidade. Entende? Então, fechando essa parte, a gente tem esse processo de autotransformação, é só uma frase ali do livro que vocês vão estudar no próximo ciclo, né? A autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode estar posto na prática. É estar vivendo aquilo que eu sou, né? E que eu desejei construir também. É ser essa ética aí, de pensar, sentir e agir. Palmas para o grupo 2, muito bem. E agora o grupo 3. Já tem? Pode dizer assim. Eu acho que eu desliguei. Só olhei. Eu acho que eu desliguei. Aí, tá ligado. Boa noite. A consciência de um ser, um espírito imortal e reflexo na sociedade. Podemos dizer que herdamos da divindade, que é eterna, essa característica de ser imortais. Somos imortais porque uma vez que aparecer no plano divino, uma vez surgindo na tela cósmica do amor de Deus, nada nos poderá deletar. O que a gente entende sobre ser um ser imortal. De um ser imortal. Agora o papel na sociedade, né? O papel na sociedade aponta o caminho fraterno, promovendo o papel de pessoas da sua alta transformação, iluminação espiritual. E acreditamos também, né, principalmente eu, no caso aqui, eu acredito que tudo isso que nós estamos vendo depende muito da pessoa se educar nesse sentido e saber conduzir as coisas dentro de uma condição espiritual que me faltou aqui uma palavra agora, já espiritual que Os reflexos. Reflexos na sociedade. que venha o reflexo na sociedade.
O que foi falado aqui, inclusive exemplificando, eu acho que mas precisa muita disciplina. Eu acho que precisa de muita disciplina e educação da pessoa para conseguir transformar e chegar a esse ponto, né? De elevar o espírito para a evolução dele, né? Isso aí? Obrigada. Deixa eu ver se eu vou ficar com esse aqui, que esse aqui é barulhento. Vou ficar com esse aqui. Esse aqui está melhor. Então, essa sociedade aí, regida pela essa consciência da imortalidade, seria a sociedade que a gente começou falando, né? Agora, com essa consciência integrada, né? Não como uma crença. Então, a gente estaria falando de uma sociedade em que regida por espíritos e não por espíritas, né? Então, definir essa sociedade, né? A sociedade onde as pessoas convivem com o entendimento e a consciência de que são espíritos. A gente estaria falando de uma sociedade regida por esses espíritos, né? Que se percebem e enxergam esses outros como espíritos, né? Não necessariamente espíritas, porque a ideia não é pensar que esses espíritos que conseguem entender essa imortalidade e viver uma sociedade assim, eles necessariamente seriam seres que teriam construído sua própria religião, sua religião pessoal. Que aqui eu estou dando spoiler do ciclo 10, né, Beto? Religião Pessoal é um dos livros de Adenauer e que é o livro do ciclo 10. Por quê? Porque, assim, a autodeterminação do espírito pressupõe essa individualidade até de entendimento de não necessitar de uma religião dogmática, uma religião, né, que o molde ali, de certa forma, mas de ter em si essa religião, essa religiosidade. Né? Então, a gente está falando de um passo além de entendimento de ser espírito e de viver essa religião, mais uma religião pessoal. A gente estaria falando também de espíritos empenhados em se aperfeiçoar, porque, assim, por que ser melhor? Para merecer um lugar melhor após morrer, né? Por que ser melhor? Se salvar, né? Então, aquilo que a gente falou um pouquinho antes, é a ideia de ser pessoas e espíritos que tentam se aperfeiçoar. Então, a ideia da evolução não é se tornar um ser mais moral que outro, mais evoluído que outro, mas ser melhor que a gente mesmo, né? A cada dia. Aqui, Thelmo. Então, pensar nessa ideia não de salvação, mas de integração de habilidades. Eu fiquei sem entender, logo no primeiro grupo, quando você falou em eternidade, integrar a imortalidade. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu agora percebi, eu entendi, pode me corrigir se eu estiver errada, que integrar a imortalidade é você ter a consciência de ser espírito, se empenhar e aperfeiçoar, na consciência de que você está arriscando e você vai arriscar. E seu risco traz consequências. Então, integrar é se responsabilizar. Está muito ligado à questão da responsabilidade. Porque ali você colocou assim, religião é a crença pessoal. Aí você mencionou a questão de salvar. Salvar-se, se salvar. Então, quando você busca esse aperfeiçoamento, nesse intuito de trazer um benefício individual, não está tangenciando a busca no aprimorar. Porque aprimorar está ligado à responsabilidade
integrar, no caso, como você falou, a imortalidade, é ter a ideia da responsabilidade e da nossa função na sociedade de cooperar com a evolução de todo mundo, porque Exatamente. é talvez essa evolução que guinde a gente à real felicidade, que é um estado de espírito que vale Exatamente. e seria muito bom que, no âmbito da igualdade, fosse sem privilégio e sem distinção para ninguém. Porque a igualdade é um direito fundamental que precisa ser efetivado. E o aprimoramento nosso é uma contribuição individual para que essa efetividade de igualdade, que ao lado da liberdade, são os corolários da dignidade de cada um de nós. Não é isso? Exatamente. Fechou. Preciso falar mais alguma coisa? Fechou, exatamente. Você fez aí, alinhavou a conversa daqui com a sua, com a de cá. Né? Exatamente esse o caminho. É exatamente isso que a ULI propõe o tempo inteiro como construção. Porque, assim, a gente estava numa reunião outro dia e as pessoas falaram assim, vamos construir um grupo de defesa de tal pessoa que sofre isso. A Adenauer disse assim, a gente não tem bandeira, nós somos espíritos, né? E a compreensão de ser espírito e que o outro é espírito vai eximir qualquer bandeira. Porque, independente de cor, de credo, de cultura, de religião, as pessoas vão conseguir se olhar e se entender essência para essência, né? Espíritos para espíritos. Então, é nesse entendimento aí. Você fez maravilhosa... Como é o nome daquele negócio? É patchwork, né? Um patchwork aí. Eu fui costurando, né? Sério mesmo. Você fez um arremate muito bom. E é esse mesmo entendimento, é essa mesma a provocação de vocês levarem esses conteúdos e essas porque assim, não é nada novo. Kardec escreveu isso, né? 1857. Lá saiu o Livro dos Espíritos. Mas esse entendimento e a vivência disso, viver isso, a gente está tateando, né? E é esse o convite o tempo todo. E construir essa sociedade vai depender dessa mudança, dessa sociedade pacífica, não passiva, porque uma sociedade requer movimento, requer buscas, né? Nós não estamos estacionados, mas dentro de uma paz, da não violência, né? Dessa paz também como estado de espírito, e essa paz que seja consigo mesmo, com o próximo e paz com a vida. E aí a gente tem um exemplo, né? Que é de um grande nome aí, Mahatma Gandhi, que era buscou muitos movimentos, participou de muitos movimentos por essa paz, por esse reconhecimento, racismo, né? E prezava e pregava a todo momento essa não violência. E tanto é que existe um código de ética lá hindu que ele é um ícone desse código que fala da violência nem no pensar, não pensar violento. Que às vezes a gente não reage na violência, mas a violência, a gente, né, vive no nosso pensamento, às vezes, essa violência. Então, é um nem pensar violento. E essa frase dele, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, palmas para o grupo 3 e vamos para o 4. Vamos fechar agora falando da instituição. Boa. Eu vim aqui na frente sozinho, mas estou representando ali todo o grupo. Qual o papel de uma instituição espírita? A gente escreveu algumas coisas aqui e vocês já falaram mais ou menos qual é o papel, né? Desde o início dos princípios espíritas, a gente já vem falando sobre como, né, a instituição espírita que nós estamos vai desempenhar, né, esse papel na sociedade. Mas a gente escreveu um pouco aqui sobre a questão do acolhimento, né, às comunidades,
através do papel social, né, que a instituição espírita pode realizar. O esclarecimento também da sociedade através das palestras, desenvolvimento da sociedade, né, você proporcionar oportunidade, né, a nós espíritos estamos aqui nos desenvolvendo. O esclarecimento ao ser humano sobre a evolução do espírito também. Essa questão da transformação, né? Que através da autotransformação nossa, nós vamos também transformar a sociedade, né? E vamos estar cooperando justamente na evolução dessa própria sociedade. Então, acho que, como você estava falando, né? Através da prática, né? Acho que o papel da instituição espírita é justamente isso, você fortalecer todos esses princípios, né, espíritas e colocar em prática na sociedade, verdadeiramente. Né, como essa visão de nós sermos espíritos imortais, né, de usarmos melhor o tempo para nos desenvolvermos. Então, vai reverberar na sociedade isso. Acho que, em suma, é isso. Obrigada. É interessante pensar, né, que assim, o espiritismo, ele não surgiu como uma religião, né? Mas aqui no Brasil ele acabou se tornando uma religião. E foram surgindo várias casas espíritas. E se você for em cada casa espírita, vocês vão sentir uma diferenças no sentido do propósito, né? Algumas casas espíritas são voltadas para atendimentos mais de fraterno, né? Cura, mediunidade. Alguns são voltados para muitos trabalhos mais do social. E tudo isso é da casa espírita, né? Acabou se tornando da casa espírita. Então, a gente tem uma definição de casa, lar, hospital, né? Hospital espiritual, hospital do físico também, porque aqui, por exemplo, tem até, a Fundação La Harmonia tem até as unidades de saúde mesmo. Então, assim, a questão para ser uma instituição espírita, deve estar norteado pelos princípios de Allan Kardec, né? Então, a gente tem uma diversidade de casas espíritas, porque não existem normas rígidas para isso, né? Para ser uma casa espírita precisa ter, né, como regras de funcionar, não existem esses dogmas, mas precisa ter uma uniformidade de que esses estudos estejam dentro dos conceitos de Allan Kardec. Aí sim, a gente define como uma casa espírita. Então, ela vai estar, né, atendendo esses diferentes propósitos, mas aí o principal deles e o que a gente pensa, e por esse motivo, nesta casa surgiu a Universidade Livre do Espírito, é esse disseminar de ideias, é esse atualizar de ideias, né? De fazer com que essas teorias, esses princípios básicos reverberem de fato na vida e traga a transformação, promova essa transformação, promova no ser humano o entendimento de si mesmo, né? Para que essas melhorias surjam. E aí a gente fala assim, formar pessoas conscientes e que se tornem espíritas pelo exemplo, porque não é de praxe sairmos pregando. A ideia não é saia daqui pregando na sua casa que você é espírita e que deve ser espírita e que precisa ser espírita, né? Então, a ideia é que se transforme, seja exemplo, porque o exemplo arrasta, não é assim? Então, é ser exemplo de tudo isso que a gente aprende aqui, né? E depois do portão, saindo do portão de preferência, porque dentro é muito fácil, né? A gente chega aqui, tá todo mundo sorrindo, todo mundo abraça todo mundo, apesar de ter as rusgas, né, gente? Que gente é gente, mas assim, vivenciar tudo isso, né? Experienciar tudo isso, porque aí o espiritismo vai estar, os princípios espíritas estarão reverberando no nosso dia a dia, né, na nossa família, onde a gente trabalha, né, em todos os lugares, porque dá para ser essa sintonia em qualquer lugar, né? Então, a ideia é que a gente seja
essa verdade ali, né? E que a gente não engaiole essa verdade. Então, Emmanuel fala ali, né? Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. Então, que essa verdade seja disseminada, né? E que, entendendo que vocês são sementes que disseminam isso. A partir do momento que você compreende essa essência de ser e vive isso, você está disseminando, sem precisar abrir a boca e falar, eu sou, eu acredito, você tem que ser assim, você deve mudar, né? Aí o exemplo arrastando e fazendo a diferença no processo. Então, assim, antes de ler aqui essa frase, a gente não vai adentrar nesses tópicos todos, para a gente ter outras experiências aqui hoje, mas, assim, só pensar, eu pincelar para que vocês entendam um pouco também de onde vocês estão aqui, né? Alguém aqui já conhecia a Fundação antes de começar o curso? Não? Então, a gente aqui funciona uma instituição mantenedora e maior, que a gente chama de guarda-chuva maior, né? Que é a Fundação Lar Harmonia. A Fundação Lar Harmonia é a parte social daqui dessa instituição, e tem aí o núcleo jurídico, núcleo médico, psicologia, escolas, creches, tem o lar de idosos, a clínica que está sendo projetada. Então, assim, são várias ações que são realizadas pela Fundação Lar Harmonia. Aí, dentro da Fundação Lar Harmonia, ela mantém 2 centros espíritas, que é o Centro Espírita Harmonia, que funciona aqui nessa casa, que tem essas palestras, que tem as mediúnicas, que tem o núcleo de recepção, né? E o Joana de Ângeles, que fica lá em Patamares, inclusive a caminhada que tem todo ano, a gente sai de lá caminhando até aqui. E tem a Universidade Livre do Espírito, que é o projeto, né, de estudo, com foco no estudo, em unir esses conhecimentos do Espiritismo com outras áreas dos saberes e promover essa vivência, essa experiência de viver tudo isso, né, de transformar. Então, assim, vocês estão no comecinho, encerrando o primeiro ciclo, nessa caminhada ULE aí, que é viver essas experiências, viver esses conteúdos, viver essa transformação, né, e trazer tudo isso para a vida de vocês. E esse é o nosso desejo, né, para a vida de vocês. Então, encerramos essa parte assim de conteúdo hoje, porque tem, né, experiências, né, gente, venham para cá. Para viver aqui ainda hoje, porque hoje a gente fecha, né? E aí, só para encerrar minha fala do conteúdo mesmo, é que vocês se entendam agora essas sementinhas aí, né? E que vocês encontrem aí esse lugar de vocês aqui sempre, né? Seja na busca de vocês da autotransformação, seja um espaço também para contribuir, porque contribuir é consequência desse processo de evoluir, né? A gente acaba achando pouco e querendo fazer mais. Então, palmas para o grupo 4. Eu queria falar agora palavras benditas, né? São palavras que saem da boca, passando forçosamente pelo coração. Eu hoje estou fechando esse primeiro ciclo e vendo vocês agora diante de nós. E hoje eu digo, como fui feliz em atrair essa vibração de pessoas que se esforçam, empreendem esforços, tempo, disposição para fazer com que a gente tenha essa centelha de alegria, que eu não sei se vocês tiveram com essa vivência, todas as sextas-feiras, às sextas, nesse primeiro ciclo. O meu entusiasmo, o bálsamo que eu senti, que vocês trouxeram para mim na minha vida, e eu precisava dizer da minha gratidão e admiração por vocês, todos vocês. Eu observo muito, e eu observo tanto amor que vocês empreenderam nesse esforço de nos acolher, e eu agradeço de coração. Muito obrigada.